Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, 1. Na carta escrita ou dirigida pelo Senhor, através da revelação a João, enviada aqui à igreja de Sardes. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que Tu abençoe, Senhor, a nossa meditação na Tua palavra agora, que ela possa edificar a Tua igreja para nosso ânimo, nosso bom proveito no Teu serviço, na Tua obra, Pai. Que nós possamos aqui nos ver corrigidos, estimulados, animados para fazermos tão somente a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, Pai, que ela possa cumprir com determinação, com amor, aquela missão deixada para ela, e cada um de nós possa realmente se sentir responsável, Pai, como parte, como membro desse corpo, nós possamos atender ao chamado do Mestre. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Vai se sentar, irmãos. Eu peguei esse versículo aqui porque, dentre as correções que Jesus faz às igrejas, essas 7 igrejas da Ásia, que são um exemplo para todas as igrejas, em todos os tempos, soa aqui uma palavra muito pesada, né, contra a igreja de Sardes. Porque diz, é uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Eu quero falar não sobre a igreja morta, mas sobre a igreja viva. Uma igreja que vive. Eu não sei se vocês já viram alguém morrer. Mas é uma coisa... A morte é sempre uma coisa triste e dolorosa. Na verdade, quem já presenciou ou quem acompanhou o processo, seja de quem for, né? Até de um animal. Eu confesso assim que alguns animais meus, alguns cachorros, eu vi morrendo e eu chorei muito pela perda de cada um deles, né? Ver o animalzinho ali padecendo, sofrendo, definhando, é muito triste. Agora, é lógico que uma pessoa é muito mais doloroso, né? Você vê uma pessoa... Eu já tive a experiência assim de ver pessoas em acidente. Felizmente, acho que uma vez só, mas também já vi irmãos, né, por doença, a gente vê ali caminhando, não exatamente no momento do falecimento, mas caminhando para a morte, e é muito triste. Mas eu também já vi igrejas morrerem, e não é menos doloroso, não. Você vê uma igreja que está caminhando para a morte. As igrejas, elas têm uma característica. Elas não necessariamente morrem por idade, por velhice. A gente sim, né? Todos nós sabemos que se nós sobrevivermos a nossa infância, a nossa mocidade,
Uma hora nós vamos envelhecer, e se nós não morrermos por outra coisa, nós vamos morrer de velho, como dizem. Todo velho morre de alguma coisa. Para de funcionar algum órgão, né, vital, e ele morre. Mas a gente fala, esse morreu de velho, né? Já desgastou. Mas as igrejas não necessariamente morrem por idade. Por quê? Ela é um organismo vivo que ela tem a capacidade de se renovar no bom sentido, né? Não a renovação carismática, mas a renovação verdadeira. Então, uma igreja não necessariamente precisa morrer porque, está velha demais. Essa igreja já existe há muito tempo. Então, já desgastou. Não, uma igreja pode viver, sei lá, uma igreja de 500 anos poderia estar viva hoje. Não sei se tem alguma ainda, né, que dure tanto tempo. Uma igreja local, estou falando. Elas vão se multiplicando, vão se reproduzindo ao longo dos tempos. Então nós vamos vendo as igrejas, uma igreja gerando outra. É uma forma dela permanecer, mas aquela igreja local, ela deixa de existir um dia. Mas geralmente as igrejas morrem, falou, por inanição ou por contaminação. Quer dizer, ou elas deixam de se reproduzir, elas deixam de produzir novos convertidos, talvez pela falta de evangelização, talvez pelas mudanças num determinado lugar, ou ela se contamina doutrinariamente, ela se desvirtua, se perde. E quando eu falo de doutrina, eu não estou falando só da parte teológica, mas, por exemplo, a santificação é uma doutrina. Tá? Então, quando uma igreja se desvia em pecado, em carnalidade, ela se desvia em doutrina também. A gente costuma, às vezes, diferenciar. Não, doutrina é uma coisa, e a prática da santidade é outra. Não, a santidade é uma doutrina. O povo de Deus foi chamado para ser santo. Amém? É um povo separado. Então, quando essa igreja se mundaniza, o que acontece é que ela se desviou de uma doutrina fundamental, que a igreja é a reunião dos santos, é a reunião, o ajuntamento de pessoas salvas, convertidas, transformadas, regeneradas. Mas quando ela passa a ter gradativamente o pecado no meio dela, ela vai se degenerando e vai caminhando para a morte. Assim como ela pode se desviar em outros pontos doutrinários que descaracterizam ela da sua função como igreja, a concepção que ela tem da palavra de Deus, a concepção que ela tem do próprio Deus, do papel da igreja. Então ela pode degenerar a ponto de realmente vir a óbito. Mas todo o segredo de uma igreja permanecer viva, né, se a gente pode dizer um segredo, esse segredo está revelado, então não é mais segredo. Mas ele está na grande comissão de Cristo. Ele estabeleceu a sua igreja e deixou uma ordem clara para ela. Então, quando nós falamos de uma igreja viva, quando nós pensamos em manter a nossa igreja viva, nós temos que nos prender à ordem de Cristo. Quando a gente olha ali em Mateus 28, vamos dar uma olhadinha lá. Nós ainda vamos tirar alguma coisa aqui de Apocalipse. Mas só no final, porque a gente vai ver aqui a maioria são exemplos negativos, né? Mas para que uma igreja viva, ela tem que atentar mesmo, se manter dentro da comissão de Cristo. Cristo como cabeça da igreja, chefe, dono, autoridade dela, né, criador dela, todo o corpo tem que estar ligado a ela e atentando para o seu papel desempenhado, né, determinado, melhor dizendo, pela
cabeça do corpo, que é Cristo. Ele diz aqui no versículo 18, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós temos que começar por aqui. A ordem vem em seguida, no versículo 19. Mas nós não podemos deixar de fora esse versículo 18. Porque quando fala do poder, essa palavra aqui, talvez se você tenha alguma versão diferente, onde aparece a palavra autoridade, é a mesma coisa. Poder, autoridade. Jesus está dizendo, é-me dada toda a autoridade. Por quem? Pelo Pai. Aqui na terra, Jesus tem toda a autoridade e essa ordem que ele dá à igreja é baseado na sua autoridade soberana. Na verdade, essa palavra você pode traduzir aqui como poder, autoridade, soberania. O que Jesus está dizendo aqui é que ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele tem toda a capacidade de determinar que se faça. E a igreja sempre tem que viver, né, cumprindo a sua missão debaixo dessa autoridade. Por isso, só a igreja tem autoridade. Um membro individual, né, eu sempre falo isso, olha, um crente individualmente, ele não é igreja. Ele não tem poder para batizar, ele não tem autoridade sequer para pregar. Tem muitos pregadores, né, que saem aí, missionários independentes. Só que eles não cumprem a ordem de Cristo. Eu vou ser um pregador independente, vou pregar o evangelho e depois as pessoas que procurem alguma igreja, porque ele mesmo não tem igreja. Jesus deu autoridade, pela sua autoridade, ele delegou a sua igreja para fazer esse papel, essa obra. Um crente individualmente desligado, desvinculado de uma igreja, ele não tem essa autoridade. Ele pode até pregar o evangelho, a salvação em Cristo, sem obras, tal. Mas ele vai desautorizado. Ele mesmo não cumpre, porque nós vamos ver, a ordem vai além de pregar o evangelho, pregar a salvação. E aqueles salvos, o que vão fazer? Ele mesmo não faz, ele mesmo não é exemplo. O batismo ministrado por um homem, ou por uma igreja criada por um homem, não tem valor, porque ela não é a igreja de Cristo, a igreja que recebeu essa autoridade vinda dele. Só ele é o cabeça da igreja. Nós não podemos encarar que haja outro cabeça. A igreja católica, qual é o grande problema dela? Quem é o cabeça? É o Papa. E outras igrejas criadas têm os seus cabeças humanos, mas nosso cabeça é Cristo. E ele é a cabeça tanto espiritual quanto físico. Como homem, Jesus foi o fundador da sua igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, ele tem todo o poder e autoridade, só ele tem, para autorizar, para delegar a sua igreja, cumprir a sua missão. E uma igreja viva é aquela igreja que vive debaixo da autoridade do seu Senhor. Amém? Uma igreja viva é aquela que vive debaixo da autoridade do seu Senhor, que é Cristo. Confiada nele. Se nós fazemos porque Cristo ordenou. Se nós fazemos porque Cristo nos capacitou e nos autorizou a fazer. Mas Jesus, baseado nisso, quando ele diz, é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, ele diz então, portanto, versículo 19, portanto, ide, é uma ordem, fazei discípulos de todas as nações.
ficar com essa primeira parte, fazer discípulos de todas as nações. Como fazer discípulos? Como é que se faz discípulos? Eu peguei uma versão, eu não tinha espaço na mala para trazer hoje, mas eu quase trouxe uma Bíblia que eu tenho, que tem a versões paralelas, mas ela tem aquela versão da Bíblia na linguagem de hoje. O Novo Testamento na linguagem de hoje. O português é agradável, é atual, mas aquilo é horrível, gente. É horrível, é pernicioso. Porque eu não lembro exatamente as palavras, eu queria ter trazido para poder repassar direitinho, eu não anotei. Mas ele coloca em termos assim, façam deles meus seguidores. Alguma coisa parecida com isso, se não for exatamente isso. Em vez de fazer discípulos, ide a todas as nações e façam com que eles sejam meus discípulos. Isso abre margem para o que o catolicismo fez. As igrejas que adotaram, como a Igreja Católica, um regime nacional de imposição, se estabelece, olha, aqui a religião é tal, a religião oficial é essa. Nosso Brasilzão aqui teve isso muito tempo. Elas determinam que todo mundo tem que ser aquilo. Então, no entendimento, por exemplo, do catolicismo, embora eles possam até negar, hoje eles falam de evangelização, mas eles não evangelizam de verdade, mas o processo de evangelização, historicamente, da Igreja Católica era o quê? Países que eram colonizados, eles impunham a religião católica, o cristianismo católico. Agora, aqui todo mundo tem que ser católico. Seus filhos têm que ser batizados na Igreja Católica, vocês têm que fazer catecismo para aprender o que nós ensinamos, e vocês vão ter que ser católicos. E aí de quem não for. Bom, isso não é fazer discípulos. Isso é criar uma denominação. Não é esse o papel da igreja. O que Jesus disse à igreja é: fazei discípulos. E ele disse isso à igreja, aos seus apóstolos, que então eram a igreja. A igreja não foi fundada no dia do Pentecostes. A igreja já estava criada aqui. A igreja já existia quando Jesus chamou e formou a igreja com seus apóstolos, com seus discípulos. Presta atenção nisso, porque a maioria ensina outra coisa. A maioria, até entre os tradicionais, ensinam, até entre batistas, ensinam que a igreja foi criada no dia de Pentecostes. Então, o que Jesus tinha não era uma igreja. É errado isso. Jesus tinha a sua igreja e deu a sua ordem, a sua igreja que já existia, era viva aqui, e a ordem é: vão e façam discípulos. Isso quer dizer, multipliquem. E nós entendemos muito bem, pelo contexto dos evangelhos, como pelas cartas, que fazer discípulo é pela pregação do evangelho. Uma igreja viva, uma igreja que quer se manter viva, ela tem que atentar para a ordem de Cristo, do seu mestre, e ela tem que pregar o evangelho. Amém? É o caminho de fazer discípulos. Eu disse agora há pouco que algumas igrejas morrem por inanição, porque elas deixam de se renovar, né? Os velhos convertidos vão morrendo, vão passando, vão mudando, e não vem novos convertidos. A gente costuma dizer, eu fico satisfeito quando eu visito uma igreja depois de algum tempo, e eu verifico que tem lá muitas caras antigas que eu conheço de outras visitas, que aqueles irmãos permanecem firmes. Mas eu vejo caras novas, porque tem pessoas se convertendo, aquela igreja está pregando o evangelho. Se você chegar numa igreja que você visitou há alguns anos atrás,
e só tiver aquelas mesmas caras velhas, alguma coisa vai mal ali, porque ela não está conseguindo renovar, né, seus membros. Alguma coisa não vai bem. Não estou dizendo que a igreja está em pecado. Bom, talvez eles têm tempos, a gente sabe que tem tempos trabalhosos. Nós não vamos fabricar crentes. Nós vamos pregar o evangelho e Deus dá o crescimento. Mas é natural que haja pelo menos alguns novos. Se só tiver a mesma turminha de sempre, ou menos, alguma coisa realmente não vai muito saudável naquele organismo, naquele corpo. Se por outro lado só tiver caras novas, também é mau sinal. Cadê os membros? Né? Algumas igrejas têm a capacidade de... Ninguém para ali. Logo aparece um problema, vem uma turma nova e quando você voltar daqui a 2 anos também já vai ser outra turma. Isso também não é bom sinal, não. Mas o natural é que a igreja ela seja mantida viva pelo acréscimo de novos membros. Isso às vezes é lento, mas é gradativo, porque a igreja vai fazendo o seu trabalho e Deus vai acrescentando as almas, e aquele trabalho é mantido, aquela igreja, aquele corpo é mantido, continuando a atuar, a fazer a ordem, a cumprir a ordem de Cristo. Às vezes isso pesa sobre os nossos ombros, irmãos, de nós olharmos e vermos que nós somos muito parados para a pregação do Evangelho. Não é verdade? É um fato que nós reconhecemos nitidamente, eu digo coletivamente em nós. Alguns irmãos individualmente talvez sejam mais ativos que outros, mas no geral nós somos muito omissos nesse papel, nesse trabalho, muito parados, muito pouco atuantes, e é uma coisa que nós precisamos realmente enfatizar mais, a gente precisa desenvolver mais. A igreja ela talvez hoje esteja até um pouco melhor do que algum tempo atrás, mas ainda nós somos deficientes no evangelismo. Nós temos que ter como propósito a pregação do evangelho. Aqueles pontos fundamentais, a pregação do evangelho puro. Temos que lembrar que tem muita gente pregando o falso evangelho por aí. E nós temos que erguer a bandeira de Cristo, temos que erguer a palavra de Deus, a pregação do evangelho, salvação pela graça pura, sem mistura de obras, sem mistura de evangelho de prosperidade, de curas, e a gente pregar o reino de Deus. Nós temos que fazer isso com amor. Por que fazer isso com amor? Porque o nosso Senhor, nosso cabeça, que é Cristo, ordenou que nós fizéssemos isso, fazer discípulos. O que nós estamos fazendo para fazer discípulos? Na quarta-feira, acho que foi na quarta, eu disse aos irmãos, né, nós não podemos pensar aqui em casa o fato de nós talvez obrigarmos nossos filhos a fazerem as orações, a lerem a Bíblia, a decorar versículos, que isso vai fazer deles crentes, que isso vai fazer deles salvos. Se nós fizermos essas coisas, ensinar eles a fazerem essas coisas, é correto. Mas o que nós podemos fazer de melhor
dentro da nossa incumbência para com eles, é de efetivamente pregar o Evangelho para eles. Mostrar Cristo para eles, mostrar o Evangelho verdadeiro, testemunhar do que Cristo é na nossa vida, para que eles realmente possam ter o seu entendimento aberto, né? Sermos usados por Deus assim, para eles terem o entendimento aberto. A obrigatoriedade de ler a Bíblia por si só, de eles fazerem as oraçõezinhas deles, se eles não enxergarem o que isso representa, isso não quer dizer nada. Eles, assim que puderem, eles vão se ver livres de nós, eles vão sacudir deles essas coisas e vão se despojar. E é o que acontece com muitos filhos de crentes, não é verdade? Chega um ponto da vida onde eles se sentem donos do nariz, eles sacodem toda aquela poeira daquilo que a gente quis forçar eles a fazerem e eles vão embora. Não estou dizendo que você não deve ensinar seu filho a ler a Bíblia, trazer ele para a igreja, mas acima de tudo, irmãos, nós temos que lembrar que a nossa missão de fazer discípulos começa em casa. Amém? Não adianta eu pensar em evangelizar a África e não evangelizar a minha própria casa. Mas Jesus ainda segue dizendo, né, uma igreja viva, ela precisa pregar o Evangelho, mas notem, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui aquilo que nós chamamos de uma ordenança, e que alguns outros chamam de sacramento. Nós não vemos como sacramento porque o batismo não sacramenta, não concretiza salvação. Então nós entendemos que essa terminologia seja errada. Ordenança, porque Jesus mandou fazer. Mas também não deveríamos ver ordenança como num contexto de alguma coisa que nós somos simplesmente obrigados a fazer, mas como um passo natural atendendo aquilo que nos foi ensinado por Cristo. Nós devemos fazer discípulos, pregar o Evangelho, e aqueles que creem, eles devem ser batizados. Como eu já disse agora há pouco, só uma igreja verdadeira tem autoridade para batizar. Para uma igreja permanecer viva, nós precisamos ver por esse lado também, ela precisa não só pregar o Evangelho, né, aos convertidos, e depois dizer para eles, olha, sigam seu caminho direitinho aí. Mas o que acontece? Esses membros devem ser, esses novos convertidos, eles devem ser agregados à igreja. Há umas décadas atrás, ainda é vivo, mas agora já, né, acho que é vivo, o Billy Graham ainda é vivo, né? Mas ele se tornou um grande missionário, as grandes cruzadas do Billy Graham, até teve aqui no Brasil algumas vezes, encheu estádios, pregou Cristo, mas o Billy Graham fez algumas coisas muito erradas. Eu não sou ninguém para julgar o Billy Graham, mas ele tem cometido vários erros, tem se ligado no ecumenismo, se reunido com o Papa, da Igreja Católica, tudo mais. Mas naquela época ele já fez algumas coisas que talvez muitos não tenham atentado. Ele reuniu multidões, pregou o Evangelho, convocava as pessoas a virem, né, as multidões a virem à frente, fazendo profissão de fé, e aí, depois, ele deixava que eles seguissem seu caminho. Bom, procurem uma igreja mais perto. Isso pode ser uma igreja verdadeira, pode ser uma igreja falsa. Se eu falar para você hoje, olha, vá a uma das igrejas aqui, ou visite todas as igrejas da região, você vai ver coisas bem diferentes.
e bem diferentes do que realmente é uma igreja de Cristo. Muitas até parecem mais centros espíritas, né, do que igrejas propriamente ditas. Mas fazendo assim, também, bom, eu encaminho a pessoa para receber um ensino errado e eu não agrego a pessoa salva à igreja. A ordem do batismo aqui não é simplesmente do testemunho. É também, claro, principalmente nós temos que olhar, o batismo é um ato de testemunho público da fé de alguém. Bom, eu creio em Jesus, na morte e ressurreição dele, creio que eu morri para o mundo e igualmente vou ressuscitar, né? Eu sou uma nova criatura com ele, e através do batismo nós estamos demonstrando essas coisas. A simbologia do batismo ela é rica, mas embora não tenha, é curioso isso, até surgiu na aula de varões algum tempo atrás essa questão. E algumas pessoas perguntam, o batismo, não existe uma ordem na Bíblia que diga, olha, alguém só se torna membro da igreja a partir do batismo. Mas isso é implícito, é muito claro. Nós vemos que o passo natural é crer e ser batizado. Nós lemos lá em Atos, vocês podem deixar Mateus aqui, mas vamos lá em Atos 2. Versículo 37, nós vemos depois da pregação de Pedro, olha, ouvindo eles, tá? Atos 2, 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, arrependam-se e, então, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O perdão aqui não está ligado ao batismo, mas sim ao arrependimento. O batismo é o ato físico que demonstra isso. Né? Mas segue no versículo 39. Então nós já vemos aqui a instrução de Pedro mesmo. Mas no 39 ainda nós vemos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o que a gente vê aqui? O passo natural, quando é pregado o Evangelho, quando nós fazemos discípulos, é que esses novos discípulos sejam batizados. E quando eles são batizados pela igreja, eles estão agregados a ela. Eles são agregados a ela. O passo natural, a ordem de Cristo, para uma igreja se manter viva é prega o Evangelho, mas não despache eles. Mas prega o Evangelho. E uma vez feitos discípulos, ou seja, eles creram em Cristo, acolham eles na igreja, instruindo pelo batismo, tem que ser voluntário. Bom, se ele crê, ele quer ser batizado, então eles vão ser recebidos na igreja, mediante a obediência deles à ordenança do batismo. Quando isso acontece, o que nós vemos? Aqueles discípulos, eles não ficam soltos, dispersos, fazendo parte de, sei lá, uma igreja universal invisível. Isso não existe. O que nós vemos é, faça discípulos e os discípulos sejam recebidos na igreja através do batismo. Fazei discípulos. Eles são acolhidos, eles tornam-se membros daquele corpo. E aquela igreja, ela é agregada. Se dali eles vão ser enviados para o sul, para o norte, não sei, mas eles vão se ligar àquela igreja.
Eles vão ser recebidos nela. Dali a igreja vai deliberar. Nós vemos, por exemplo, alguns se apegam quando fala de batismo individual. Filipe foi lá e batizou o eunuco. Não tinha igreja lá. Mas um bom entendedor das Escrituras pode entender que Filipe não estava agindo por conta própria. Ele agia pela igreja, pela autoridade da igreja. Nós já temos visto casos recentes de irmãos que foram com a autoridade da igreja. A igreja não pôde se locomover toda até lá, mas aquele irmão foi enviado pela autoridade da igreja para ministrar batismos lá, num lugar longe, na Bahia. O pastor Marcos mesmo andou fazendo batismos lá, tinha congregaçãozinha lá, fez batismo lá. A igreja de Chácara Santa Maria não foi em peso para lá, mas é a igreja de Chácara Santa Maria que estava com a autoridade para batizar. A autoridade não era do pastor Marcos. Ele foi autorizado pela igreja que tem a autoridade de Cristo. Ainda que a igreja local não estivesse presente lá. Mas, voltando ao assunto principal, o que nós vemos para uma igreja permanecer viva, ela tem que fazer discípulos. E esses discípulos, eles devem ser ligados à igreja. Eles devem ser trazidos para dentro da igreja. Uma vez que eles mostram frutos de arrependimento, como nós vemos Pedro aqui, primeiro diz, arrependei-vos e sejam batizados. E aqueles que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, aqueles que entenderam, creram naquilo, de fato, nós nos arrependemos. Então, o nosso desejo é agora sermos batizados e poder estar com vocês. Estar ligados a essa igreja de Jesus Cristo. Não há uma lei, ou seja, uma regra escrita que o batismo é a porta de entrada na igreja. Mas a ordem é muito clara, que ocorre a fé, por meio da fé nós vemos a obediência, pela obediência o batismo, pelo batismo a membresia. Mas Jesus segue então, de volta a Mateus 28, depois de batizando, no versículo 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a ordem, a igreja, é de fazer discípulos, acolher esses discípulos novos na igreja e doutrinar eles, ensinar aquilo que Jesus deixou. A palavra aqui em Mateus, ensinando-os a guardar, esse ensinar aqui é didascontes. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é uma coisa parecida, tá? Lá em Atos, se a gente volta lá em Atos 2, a gente parou no 41, mas em Atos 2:42, nós vemos uma coisa interessante, que diz que aqueles que se agregaram, aqueles quase 3.000 que se agregaram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra aqui é didaquê. A raiz dela, didaquê, didascontes, a raiz é a mesma, tá? De ensino. Didaquê. No grego, é isso. Então, o que nós vemos, quando Jesus disse aqui ensinando-os, é doutrinando, ou nós podemos entender que perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, que na verdade não era propriamente dos apóstolos. Mas qual era o ensino dos apóstolos? Era o ensino que Jesus deixou para eles. Então, uma igreja viva, é uma igreja que faz discípulos pela pregação do evangelho, acolhe pelo batismo novos membros e ensina eles a seguirem no caminho de Jesus.
ensinando a guardar tudo que Jesus deixou. Amém? Essa é a função da igreja. Nós temos que fazer isso com empenho. Nós não podemos perder o foco. Muitas igrejas acabam se perdendo em serviços sociais, em coisas paralelas. Vamos fazer escola, vamos fazer hospital, vamos fazer obra social, asilo. Igreja se perde. O papel da igreja não é esse. Se crentes quiserem se reunir para fazer coisa assim, é um bom investimento. Se tiver um grupo de crentes, educadores, fazer uma escola juntos, eu apoio a ideia. Vamos ter uma boa escola com uma diretriz cristã, bíblica, neotestamentária. Se alguém quiser fazer alguma coisa assim, é ótimo. Mas a igreja em si não é papel dela. O papel dela é esse aqui que Jesus deu. Faça discípulos, pregando o evangelho, batize, ensine a guardar a palavra de Deus. Todo o conselho de Deus. E, bom, a doutrina aqui, é bom que se esclareça, doutrina não é só teoria. Tem gente que foge de estudar teologia. A teologia é um negócio muito pesado. Teologia é bom, porque é a base das coisas. Mas você não pode ter uma teologia morta. Não é verdade? Eu prefiro chamar de doutrina, estudar doutrina, porque a doutrina implica em você pegar a teologia, que é o conhecimento de Deus e das coisas relacionadas a Deus, mas transformando isso na prática. O que isso resulta? Que adianta saber que Deus é soberano, se eu não me submeter a Ele? Eu sei que tudo está no poder dEle, mas essa soberania deve ser reconhecida na nossa vida e nós colocarmos nossa vida em sujeição a Ele. Concordam? Então, se não for isso, o conhecimento teológico é inútil. E não era esse o propósito de Jesus, de criar uma universidade de gente com diploma de teólogos, formar teólogos que não têm prática. A doutrina não é teoria, mas é a teologia que leva à prática. A igreja viva, ela ensina seus membros a guardar os ensinos puros de Cristo. Nós vemos aqui em Atos, irmãos, o retrato de uma igreja viva. Se nós lemos aqui, vamos passar em Atos 2. Se você está com a sua Bíblia aberta lá, olha a partir do versículo 42. Nós vemos aqui uma igreja viva, um retrato de uma igreja viva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, eles seguiam. Perseverar aqui não é só em ouvir e aprender, mas de praticar. Eles seguiam o ensino dos apóstolos, porque eles confiavam no ensino deles. Eles viam que era a palavra de Deus. Eles queriam que aqueles homens eram homens de Deus, colocados ali para um ensino correto. Eles conferiam, examinavam e viam ser aquele ensino verdadeiro. E seguiam. Se uma igreja não vê nos seus mestres, no seu pastor ou pastores, se tiver mais de um, nos seus professores, se não vê nessa liderança homens que pregam o evangelho, a palavra de Deus, corretamente, fielmente, ele não pode seguir. Não é verdade? Tem dois passos. Ou tira o homem, ou vai embora. Concordam? Se você está lá e o líder, o pregador, o que ensina, não é confiável biblicamente, ou você vai embora, ou você dá um jeito de tirar ele. Mas aquela igreja
confiava naqueles homens que estavam lá, porque eles viam que o que eles pregavam era verdadeiro, eles realmente foram enviados por Cristo. Eles ensinavam a doutrina dos apóstolos, né? O ensino que eles traziam para eles se mostrava um ensino verdadeiro. E eles seguiam isso, porque eles criam naquelas coisas. Se você não crer no que eu prego, não tem validade. Né? Se vem o irmão Paulo, né, os pregadores da igreja, se eles vêm aqui e pregam e você não crê no que nós pregamos, olha, não há o que fazer. Tá certo? Ou sai, ou dá um jeito de tirar todos nós, porque o que adianta, né, uma igreja se não seguir, se não perseverar naqueles ensinos? O ensino realmente tem que ser fiel à palavra de Deus, e nós temos que ver essa fidelidade e confiar. E uma igreja viva, ela vive à custa disso também. Eles celebravam, nós vemos aqui nesse versículo 42, que eles celebravam a fé deles em comum numa amizade diária. Né? Aqui, esse partir do pão, alguns entendem, ou geralmente se entende, está falando da comunhão deles na ceia. Se bem que esse partir do pão pode ter um significado mais amplo no compartilhamento das necessidades, como aparece um pouquinho aqui embaixo. Tá? Mas eu creio sim ser uma referência à ceia, aqui, o partir do pão, que era uma maneira com que se refere no Novo Testamento a essa ordenança. E eles perseveravam, então, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles comiam juntos, eles estavam juntos, eles tinham prazer em estar juntos. Perseveravam na doutrina. Doutrina, nós falamos de ensino. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que eu vou fazer uma pergunta depois, tá? Nós vemos aqui, perseveravam na doutrina. Doutrina é ensino. Então, tinha ensino. Fala aqui do partir do pão, né? Comunhão, estavam juntos, reunidos. Partir do pão, a ceia. Orações. O que nós encontramos aqui? Juntando ensino, oração, comunhão, ceia. Igreja. E a igreja fazendo o quê? Trabalhando, cultuando, né? Nós temos um culto aqui, gente. Ensino, pregação, oração, comunhão. É o que é o que um culto deve ser. Já pensou? Cantar hino? Eu posso cantar em casa. Mas por que eu venho para cá? Para a gente cantar junto. É quando o povo de Deus se reúne para adorar. É comunhão. Se eu pensar, peraí, eu vou cantar em casa porque tem aquele irmão que canta no meu ouvido, ele canta muito feio, eu não gosto. Não há comunhão nisso. A comunhão é nós estarmos juntos, cantar juntos. Como é gostoso. A igreja cheia, né? Eu sei que todo mundo gosta disso. A igreja cheia e cantando alegre, de pulmão cheio e de coração alegre. É gostoso. Você vê culto, ensino sendo ministrado, sendo trazido, orações, o cumprimento, a observância da ceia, do partir do pão, das ordenanças, né, de Cristo. Nós vemos que eles celebravam a fé deles nessa amizade, nessa convivência diária. No versículo 43, nós lemos também, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Olha, nós vemos numa igreja viva, temor a Deus. Era uma igreja temente a Deus. O que é temor a Deus? Repete? Princípio? Temor? Princípio? Para o crente deve ser temor a Deus,
Mas por quê? O temor a Deus é o que nos leva à obediência. É isso que está dizendo. Havia temor, eles obedeciam, porque eles reverenciavam. Temor aqui não é propriamente aquele medo, mas o temor é aquela obediência reverente. Por que eu quero fazer o melhor? Porque eu estou fazendo para um Deus soberano e gracioso. Eu não estou fazendo, né? O crente temente a Deus, ele não faz as coisas pelas conveniências. O crente temente a Deus, ele não faz as coisas por vanglória. Ele faz as coisas buscando fazer o melhor, não negligente, não de qualquer maneira. Mas ele busca fazer o melhor para o Senhor, porque ele tem temor de Deus. Ele quer realmente fazer o melhor e ele não quer pecar. Ele não quer andar em desobediência, em desagrado de Deus. E quando existe temor, o que nós vemos é Deus opera no meio do povo de Deus. Onde existe temor, nós enxergamos, nós vemos as obras de Deus. Eu não estou falando aqui, que nós vamos ter espetáculo de curas aqui, mas nós vemos as obras de Deus. Deus realiza maravilhas onde há temor dele. Onde há temor dele. Pode crer nisso, pode confiar. Deus é maravilhoso, Deus não é um Deus limitado. Nós vemos Deus fazer coisas grandiosas, coisas que nós, na nossa carne, na nossa simples razão, nós muitas vezes duvidamos, mas não duvide de Deus. Deus pode fazer coisas que nós pensamos, nós como um povinho pequeno, um pequeno grupo que nós não podemos fazer, e Deus faz. Deus, nós não pregamos curandeirismo, mas Deus tem poder de curar, fazer grandes obras na vida de irmãos nossos, da igreja e de outras pessoas, né? Até e principalmente conversões de pessoas que talvez nós vemos longe de uma fé em Cristo. Mas à medida que havia temor ali, de verdade, isso, irmãos, é uma coisa carente na vida da igreja hoje. Eu não estou falando só de Betel, estou falando em geral. Há muito pouco temor de Deus. Há muito pouco a preocupação de não pecar. A preocupação de agradar a Deus. Muitos vivem de aparência. É só daquilo que é aparência. Nós vivemos um tempo onde as pessoas mostram uma cara, mas elas não têm a preocupação ou não enxergam, talvez, o quanto Deus sonda o nosso coração, o quanto Ele conhece. Não há nada que fique escondido dele. Então, é onde nós vemos falta de temor e, por conta disso, pecados que não deveriam existir no meio da igreja. Nós vemos aqui uma igreja em que os irmãos se amavam de verdade. Olha só, uma igreja viva é uma igreja, né, que se ama de verdade, quer estar junto. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então nós vemos aqui uma igreja que tinha prazer, uma igreja viva, é uma igreja que tem prazer em estar junto, em fazer as coisas junto, em cultuar junto, no seu dia a dia estar junto. Talvez isso esteja muito ligado ao temor. O que nós vemos hoje é um individualismo, né? Cada um no seu cantinho,
Às vezes não é só em casa, não, mas às vezes até você reúne alguns irmãos, a tendência é cada vez mais essa, você põe 5 irmãos sentados num banco, e em vez de eles estarem conversando, cada um pega lá seu WhatsApp e vai conversar com alguém, né? Vai lá, no celular, você olha, será que eles estão conversando entre si? Parece que as pessoas não têm aquele prazer de fazer as coisas juntos. É agradável quando nós vemos a igreja com aquele prazer de estar junto, de se reunir, de estar juntos. É para trabalhar, é para evangelizar, é para se divertir, é no lazer, é o prazer de receber um ou outro em casa, é o prazer de ajudar um ou outro nas suas necessidades, o partir do pão aqui. Uma igreja viva, ela requer que haja crescimento nisso. Ela requer isso. Nós vemos o retrato assim maravilhoso de uma igreja no vigor que nós vemos nesses primeiros dias aqui em Jerusalém, descritos por Lucas, nesses versículos de Atos. É uma igreja que testificava de Cristo e via as almas sendo salvas pelo poder de Deus, né? O fruto do trabalho e do testemunho deles, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja daqueles que se haviam de salvar. Curioso, que não fala que eles faziam programas especiais. Hoje as igrejas se prendem muito a criar estratégias. Alguns acham genuíno isso, eu não faz meu estilo. Algumas igrejas procuram fazer, vamos fazer um trabalho social para trazer pessoas para Cristo. Vamos fazer trabalho com esportes, né? Tem igrejas até que tem um tipo de academia dentro das suas instalações para trazer pessoas, escolinha de futebol, academia até de luta, tem umas coisas assim que até, acho que nem cabe para uma igreja. Mas vamos fazer coisas para atrair. Eu vi um pastor tempos atrás falando para uma igreja, eu estava visitando e ele estava pregando e ele falando para a igreja, olha, não há nada, vocês têm um terreno aqui do lado, por que não colocar uns brinquedos aqui, fazer um playground para atrair as crianças? Não é por aí, não. Mas eu não vejo a igreja de Jerusalém fazendo nada disso. O que eu vejo é louvando a Deus. Amém? Esse é o X da questão. Uma igreja temente, uma igreja onde as pessoas veem, existe amor verdadeiro entre eles, uma igreja que louva a Deus, é uma igreja viva. E essa igreja ela vai se renovando pelo poder de Deus. Ela ia caindo no agrado, né, na graça de todo o povo que via essas coisas e se sentia atraído por essas coisas, não por um artifício que eles fizessem, mas naturalmente eles iam olhar a razão daquilo, eles viam Cristo na vida deles. Irmãos, as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida. Agora você lembra, você está no teu trabalho, você é embaixador e representante da Igreja Batista Betel, que foi enviada por Cristo a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. Então ali, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você está, você tem que ser a pessoa. Se tiver mais irmãos, ótimo, né? Mas se for só você lá, você tem essa função de ser esse polo atrativo, né? Que as pessoas vejam Cristo em você e, através disso, pessoas sejam acrescentadas. Salvos, né? Sejam acrescentados à igreja. Não se fala em acrescentar pessoas à igreja, pessoas não salvas. A igreja é lugar para pessoas convertidas, salvas. Então nós vemos o que esse retrato aqui em Atos, o que Lucas retrata da igreja de Jerusalém, irmãos, é o quê?
É uma igreja que estava fazendo aquilo que Jesus ordenou. Mas mais tarde, eles se perderam em algumas coisas. Tanto que teve que vir perseguição para eles saírem de lá, né? E Jesus tinha dado a ordem. Qual era a ordem? Ide, fazei discípulos em toda Jerusalém. Eles deixaram de ir além, né? As nações, eles estavam parando ali. Mas Deus fez com que viesse uma perseguição. E aquela fase áurea daquela igreja, mas que formou bons crentes, eles saíram dali com ensino sólido, fervorosos, tementes a Deus, e eles saíram dali para outros lugares. E para onde eles foram fazer o quê? A mesma coisa que eles estavam fazendo lá. O problema é, quando nós vemos hoje, irmãos que estão na igreja, não aprendem nada, não despertam temor a Deus, não crescem. Se eles mudam, o que eles vão fazer? Eles têm que implorar para ir um irmão para lá, para organizar uma igreja, para ele ter igreja. Sendo que ele, se fosse sólido, né, se ele tivesse se alimentado e estivesse firme, como muitos desses irmãos aqui foram, ele sairia para outro lugar com a autoridade da igreja, com capacitação de Deus para começar a evangelizar lá. Porque esse seria o propósito dele. Não tem uma igreja aqui, então eu vou aqui, né, pela autoridade da Igreja Batista Betel, eu vou aqui fazer discípulos. Vou começar a reunir pessoas, estudar a palavra de Deus, e aqui, havendo conversões, nós vamos batizar, a igreja vai batizar, e nós vamos, se Deus permitir, ter aqui uma futura igreja. É assim. Eu não vou gastar tempo, tá? Só para a gente desfechar, mas eu convido você a olhar depois, lá em Apocalipse 2 e 3, porque ali nós temos retratos de algumas igrejas que estavam morrendo. Por quê? Porque estavam fazendo tudo diferente disso. E Deus nos deixou a sua palavra inspirada aqui em Apocalipse, justamente para que nós tivéssemos um alerta. O alerta não era só para aquelas igrejas. Note que no final de cada cartinha aqui, tem, se você não se arrepender, eu vou tirar de você o seu castiçal. É o Espírito Santo. Eu vou tirar, eu vou desautenticar. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Morreu. É isso que ele está dizendo. Se vocês não se corrigirem, vocês vão morrer. Eu vou decretar a morte de vocês, espiritual, como igreja. E por quê? Nós vemos, Éfeso deixou para trás o seu amor antigo. Pérgamo deixou a doutrina, o ensino fiel, se misturou com o paganismo, com o mundanismo, adotou o nicolaísmo, que muitos creem ser a hierarquia clerical, que mais tarde acabou dando origem a essa ideia de poder que foi desenvolvido na Igreja Católica, né? Tiatira também deixou a doutrina, caiu em idolatria, carnalidade. Sardes deixou a santificação e o temor de Deus de lado. Laodiceia se tornou uma igreja presunçosa, se entregou a uma indiferença espiritual total, né? Não é quente nem fria, é morna. Então nós vemos igrejas aqui que fizeram coisas que nós não devemos fazer. Eu gostaria de concluir com o seguinte, irmãos. O que cada um de nós, né? Eu gostaria de convidar você, membro da Igreja Batista Betel, cada um de vocês, o que você tem feito para esse fim, para a igreja, para que essa igreja de Cristo, que ela viva ou que ela morra. O que você tem feito? Talvez algumas atitudes individuais nossas
estejam contribuindo para que ela seja, para que ela viva, para que ela permaneça por muito tempo. Se você estiver lutando por fazer discípulos, por agregar convertidos à igreja, à vida da igreja, pelo ensino da palavra de Deus, por viver todo aquele ensino que envolve essa comunhão, observância fiel das ordenanças, esse amor verdadeiro, tudo isso é ensino de Jesus Cristo. Uma vida prática de cristã, da cristandade. Se nós estamos individualmente contribuindo para isso, nós estamos contribuindo para que essa igreja de Jesus Cristo viva e que ela permaneça e que ela frutifique. Por outro lado, se alguns de nós estivermos fazendo coisas que contribuem, né, estamos deixando de pregar o Evangelho, estamos deixando de dar um testemunho fiel, afastamos as pessoas da igreja, em vez de trazer elas para cá, se nós não estamos dando valor aos ensinos de Cristo, e eu não estou falando só de doutrina, né, a teoria da doutrina, mas toda a prática, o temor de Deus, a santificação, a obediência amorosa a Deus, o amor aos irmãos. Se nós deixamos de praticar isso, nós estamos contribuindo para que a igreja morra, contribuindo para a desunião da igreja, contribuindo para o enfraquecimento da pregação do Evangelho. Então, cada um reflita a respeito dessas coisas na sua vida. E o apelo que Jesus faz às igrejas se você se vê em erro em alguns desses pontos, arrependa-te. Se arrependa e tome uma atitude imediatamente. Eu não vou nem dizer uma atitude logo, semana que vem. É agora. Tome uma atitude imediata, uma decisão. E não vou deixar para amanhã. Eu vou tomar atitude agora. Eu não quero responder diante de Deus por eu ter contribuído para a morte de uma igreja de Cristo. Que nós possamos ter esse temor, essa obediência amorosa ao que Cristo nos ensinou. A missão da igreja tem que ser levada adiante. A missão que Jesus deu para a sua igreja deve ser cumprida por essa igreja hoje. Cada parte dela, cada membro, cada um de nós. É responsabilidade nossa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos assim distribuir os elementos. Vamos celebrar a ceia. Uma das coisas que nós vimos aqui, que eles faziam, era unidos, aquela igreja unida, celebrar o fato comum. Por que eles estavam unidos ali? Porque eles estavam dizendo, Cristo morreu por cada um de nós. Cristo derramou seu sangue por nós. E é por isso que nós estamos reunidos. Nós somos chamados. A palavra eclesia, que dá origem à igreja, quer dizer, os que foram chamados. Alguns entendem literalmente chamados para fora. Era o conceito grego, né? O significado neotestamentário sempre foi os chamados de Deus. Todos aqueles que o Senhor chamar, como nós lemos aqui. Nós fomos chamados para nos ajuntar. Em torno do nome do nosso Salvador, do nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então, quando a igreja celebra a ceia, ela está celebrando isso. Hoje eu vivo de verdade, espiritualmente. Eu sou um salvo. Eu estou rodeado, estou ligado aqui a pessoas na mesma condição que eu.
e nós comemoramos juntos a graça de Deus. A ceia é a celebração, a ceia do Senhor é a celebração da graça de Deus que foi derramada sobre esse grupo de pessoas salvas por Cristo. Pessoas salvas e que estão agregadas aqui por obediência ao Senhor, iniciada no ato do batismo, na declaração da nossa fé e na nossa vida diária. Vamos, então, nos dirigir a Deus em oração. Irmão Zezinho, dirige.